dia. O Ministério de Louvor, gostaria de parabenizar a todos os pais presentes, e parabéns para mim também, aos pais que não puderam vir e aos pais que estão nos assistindo através das redes sociais. Que Deus nos abençoe, nos dê graça nesse dia tão especial e tão maravilhoso. Nós vamos adorar o Senhor nesta manhã. Nós convidamos vocês a cantar conosco. Venha alegre, cantar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor. Irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nesta manhã, o bem-vindo maior é aos pais que se fazem presentes aqui. E eu
darei a minha primeira palavra aqui. Antes de lá, aqui. E me diz só. Feliz Dia dos Pais. Todo lugar que você for hoje, você vai encontrar essa frase. Sabe, pais? Porque vocês são muito especiais para a nossa igreja. E, neste Dia dos Pais, celebramos aqueles que com fé em Deus iluminam o caminho de suas famílias, deixando um legado duradouro. Pais, tenham um dia abençoado. Amém? Essa foi a expressão, a frase. E eu gostei aqui, quando tem iluminam o caminho de suas famílias. Né? Muito importante. E deixa um legado duradouro. Olha a responsabilidade de vocês, pais. Vocês iluminam o lar de vocês. Olha que bênção e que responsabilidade. E deixa um legado. O legado é para os filhos. O legado é o que perpetua. A verdade é aquilo que passa por gerações. E na tela nós encontramos algo também especial. A Luísa me ajudou lá, né? Porque a Luísa está ajudando o Giovanni. Então, ela me ajudou lá no som, né, Giovanni? Então, nós temos também uma mensagem muito especial para você, pai. Lá, está assim. Feliz Dia dos Pais. Cumprimentando aqui. Poucos desafios humanos são maiores do que o de ser bons pais. Poucas oportunidades oferecem maior alegria. Não há trabalho mais importante a ser feito neste mundo do que preparar nossos filhos para serem tementes a Deus, felizes, honrados e produtivos. Os pais não encontrarão maior felicidade e realização do que a de serem honrados por seus filhos e vê-los seguir seus ensinamentos. Essa é a glória da paternidade, ou seja, seguir os ensinamentos da palavra de Deus, porque você é luz no seu lar. Você é o guia, guiado por Jesus, guiado por Deus, pelo Espírito do Senhor. É você, Pai, que conduz esta parte. Assim nós estamos iniciando o nosso culto com essa palavra de boas-vindas. Agora são as nossas comunicações. Vamos estar atentos àquilo que nós temos para fazer nesta semana. Transformamos pela graça, transformamos o mundo. Segunda, às 18 horas, visita da MC à irmã Joana e logo após a irmã Nemir. Quarta, às 19 horas, culto de oração, louvor e gratidão. Direção, Ministério Jovem e Adolescente.
Sábado, às 9 horas, reunião dos embaixadores do rei. Meninos de 9 a 16 anos, participem. Essa organização precisa de vocês. Próximo domingo, 17 de agosto. Manhã, celebração da Ceia do Senhor. Noite, reunião do Conselho de Líderes. São as nossas comunicações, não são muitas, fiquem atentos nas redes sociais, né? Para estarmos sempre dentro, né, de tudo aquilo que a nossa igreja está realizando. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 7 do nosso cantor cristão. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde aclamai. E eu gostaria de que a mídia ficasse atenta. Nós vamos cantar a primeira, a terceira e a quarta estrofes, por favor. E quem veio preparado para entregar seus dízimos, suas ofertas, podem assim fazer neste momento. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Em pé por quê? Porque a gente respira melhor, né? Todo mundo saiu de um café reforçado, de algo que deu bastante substância para o nosso físico, né? Então nós estamos fortes para louvar ao Senhor neste momento. agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, pela nossa vida, e que o Senhor direcione todo o nosso culto desta manhã, por que não dizer toda a nossa programação deste dia, que o Senhor aceite o trono, a sua morada. E nós vamos acompanhar nesta oração
o irmão Flávio, que vai nos elevar a Deus em oração. Irmão Flávio. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós uma vez graças te damos, Deus, por estarmos aqui em comunhão na casa do Senhor, Deus. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava, e o Senhor escolheu a cada um dos dias que eles estão lembrando, Deus, para celebrar e cultuar o teu santo nome, Deus. Nós te agradecemos por mais um dia das nossas vidas, Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando todos os dias, que esse culto, esse louvor seja dado para ti, Senhor, somente para ti, toda a honra, toda a glória seja para o Senhor, Deus. Nós estamos aqui para bendizer o teu santo nome, Senhor. Por isso nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. É por tudo e por ti e para ti que nós fizemos, Deus. Nós te agradecemos todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Dona Bela, você está vendo o que é ser pai? Tudo que nós vamos ver, eu gostaria que as meninas da mídia continuassem, por favor. Tudo que nós vamos ver é ser pai. Primeiro, dizer que o Senhor te criou. Ele te criou para ser o provedor, o companheiro, o amigo, o instrutor, o guia da sua casa. E o que é ser pai? Apenas ter um filho? Colocá-lo no mundo? Creio que não. Vamos ver o que esse pequeno vídeo fala para nós neste momento. Deus se revela na sua palavra como nosso Pai. Um Pai que cuida, que provê, que instrui. Um Pai que se faz presente e chama pais para serem a sua imagem. Ser pai é relacionamento e discipulado. É ensinar o caminho enquanto se está nele, mesmo quando os pés dos filhos ainda tropeçam. Ser pai é autoridade, é ser convocado a refletir o próprio caráter de Deus, é assumir o chamado de representar no lar o que o céu deseja comunicar à terra. Ser pai é cuidado e provisão, não só do pão, mas do refúgio, do tempo, da atenção e da direção. Ser pai é ser exemplo, é apontar para Cristo com a própria vida, mais do que com as palavras. É segurar a bicicleta enquanto o filho aprende a pedalar, e mesmo cansado do trabalho, se sentar para conversar. É levar o filho ao médico, é acompanhar as reuniões escolares, é reparar brinquedos quebrados. Pedir perdão ao filho por ter falhado, mostrando que humildade também é herança. É ensinar a Bíblia com paciência dia após dia. Renunciar ao próprio bem-estar em prol do seu filho. Ser pai é instrução, um tesouro confiado por Deus, um chamado a viver diariamente um discipulado de amor. É orar anos por um filho distante, é manter a porta entreaberta e o coração escancarado, é estar pronto para o abraço que restaura todas as coisas. Ser pai é não desistir, ele espera, ele perdoa, ele recomeça. Porque o amor que ele carrega não é deste mundo, é reflexo do amor eterno do Abba Pai. Amém? É isso? Para ser pai. Ser pai, exemplo. Ser pai é guiar. É segurar a bicicleta enquanto o filho aprende a andar.
é levar ao médico, é cuidar dele, é pedir perdão, é abraçar, é afagar. Você tem todos esses privilégios. Você, pai, tem todos esses privilégios. Como você se coloca diante desse vídeo? Você que é pai, onde você está aqui nesse vídeo? Falhando em alguma coisa? Filho não tem idade, não é verdade? A gente sempre chama os filhos de crianças, as minhas crianças. Isso é ser pai. Vamos continuar louvando ao Senhor nesta manhã, toda especial para o Senhor, mas para você, pai. Quando eu fui chamada para cantar essa semana, eu fiquei pensando, o que eu vou cantar? O que eu vou homenagear aos pais? E aí eu lembrei muito das canções que a gente cantava no Ministério Infantil, na nossa época de fruto do Espírito. E a canção diz que, Pai, eu sei que você me ama e o seu amor me abençoa, porque o amor de Deus está sobre a vida dos nossos pais. E aí eu queria relembrar essa canção com você. Nós estamos com o piano no teclado, mas isso não vai impedir a nossa adoração, não vai impedir a nossa homenagem, e que nesse momento você possa louvar ao Senhor comigo. Eu sei que tu me amas, e esse teu amor me abençoas.
Nós vamos agora ler a palavra de Deus. E os 3 versículos dessa leitura bíblica, ela é exclusiva para os pais. É meditação na palavra de Deus, mas ela é para você, pai, refletir no que a palavra diz. Eu gostaria que os homens ficassem em pé, os pais, e lessem comigo estes versículos. Os pais. Os homens. Agora, meu irmão, vamos lá. Espera um pouquinho. O Provérbios 27. Vamos junto, pais. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Ali seria a vida, né? Vamos ao outro versículo. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Igreja, vamos ficar em pé e vamos ler o primeiro versículo. Todos nós juntos. Porque aqui homem e mulher, né? Vamos juntos. Um homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Amém. Podem se sentar. Neste momento, o irmão Jefferson estará cantando uma música e os pais estarão recebendo uma lembrança da igreja. A igreja estará passando na mão dos pais uma lembrança e o irmão Jefferson estará louvando a Deus, homenageando os pais nesta manhã. Bom dia a todos, irmãos. Bom dia. Nós que somos pais, quando nós vemos os nossos filhos crescidos e aqueles que estão em crescimento, nós lembramos de que muitas das vezes tivemos que recorrer ao ombro do Pai Celestial, em momentos de dificuldade, de angústia, né? Mas momentos também que Deus nos permitiu esse privilégio. Então também quero parabenizar todos os pais. Essa canção, na verdade, ela é uma canção que deveria ser cantada mista, né? Com a parte feminina. Mas como é difícil achar uma parceria nesse sentido, né? Então, esse louvor ele vai ser, então, chorando. Eu gostaria que os pais ficassem em pé, enquanto o irmão Jefferson está cantando, a Micaela estará passando os mãos dos pais a lembrança singela, porém profunda, da nossa igreja. Me fez voar, andando
Mas quando estou contigo, eu fecho os olhos. Posso ver o céu a me esperar. O seu amor devorar as montanhas e sou forte pra Essa foi uma homenagem de um pai aos pais. É do Senhor que vem a força para você, pai, ser forte para lutar. Ministério de louvor, e logo após nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Mesmo que você esteja assim doidinho para ir para casa, né? Mas vamos continuar focados no culto desta manhã. Irmãos, eu amo essa música. Eu queria que os irmãos colocassem de pé, porque ele é o rei do nosso coração. Ele governa tudo, governa todos. E ele nunca nos deixará jamais, porque cremos que um dia ele voltará para nos buscar. Então nós vamos nos focar e adorar o Senhor com essa nação. No meu coração, seja a fonte que pegou, a fonte que eu bebo és minha canção.
do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Bom, hoje nós celebramos o Dia dos Pais, como todos os movimentos que estamos fazendo logo pela manhã, né? Desde as 6, quase 7 horas que nós chegamos até então, tudo está direcionado para este dia especial. E por isso eu saúdo com muito carinho a todos os pais aqui presentes e aos pais também que terão acesso à mensagem a posterior por meio das redes sociais da igreja. E também, de forma extensiva, essa saudação vai para os jovens, alusivo ao mês da mocidade, que é agosto. E eu me sinto mais uma vez muito honrada, porque o Senhor permitiu que eu estivesse nesse púlpito para partilhar a palavra. E eu agradeço a Deus, né? Agradeço ao pastor Marcos, ao irmão Flávio, agradeço a liderança desta igreja por esse privilégio que tem me concedido e ainda mais, de forma carinhosa, neste mês da juventude. E, de uma maneira geral, nós sabemos que o ser humano, ele foi criado em um último lugar, depois de todas as coisas que o Senhor Deus criou. E o ser humano foi criado de modo tão especial, revelando ser a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem falhou e caiu. No entanto, o nosso Pai Celestial não desistiu de nós. Ele nos resgatou do pecado. E, ao nos resgatar, Ele continuou dando diretrizes para que, como filhos, nós trilhássemos esse caminho enquanto estivermos nesta terra. E, portanto, eu quero destacar aqui a figura desse Pai Celestial que nós temos, tão amoroso e tão misericordioso. E, perante Ele, nós devemos ser como Ele é. Por isso que a palavra diz: sede santos, como eu sou santo. E Ele espera que nós possamos ser como Jesus. Jesus Cristo é o modelo que nós, como filhos, devemos seguir. Então, Deus colocou no meu coração esse tema. O amor é uma escolha. É uma frase que o pastor sempre fala. O amor é uma escolha. E ele tem explicado de várias maneiras como é que essa escolha deve ser demonstrada. E eu gostaria que, ao falar desse tema, o amor é uma escolha, cada um de nós pudesse se sentir a pessoa indicada para entender a mensagem. Mas, de modo especial, eu direciono a mensagem de hoje para os pais. A mensagem, eu espero que a mensagem fale com cada um de nós, mas de modo especial para os pais. E sem sair do lema que é transformados pela graça, transformamos o mundo, nós vamos procurar entender o amor, não como um amor qualquer, mas como uma escolha. Um amor que não depende de sentimentos passageiros, mas sim um amor que depende de decisões firmes e consistentes. Então vamos juntos refletir como é que o amor pode transformar quando é escolhido no dia após dia. E a leitura base para esta mensagem encontra-se no livro de Lucas 15. A partir dos versos 20 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai
e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença nós estamos como os Teus filhos. Agradecemos por essa oportunidade e privilégio que nos concedes. Pedimos assim, Pai amado, por meio do Espírito Santo que habita em nós, lidere esse momento e permita que essa mensagem possa falar com cada um de nós. E perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e ajuda-nos a colocar em prática aquilo que é o seu desejo. Assim nós oramos, entregando tudo nas suas mãos, no nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós percebemos por meio do texto base que este pai do filho pródigo, ele não esperou sentado, ele não esperou parado. Ele fez uma escolha. Ele escolheu correr indo ao encontro do seu filho. E essa é a essência do amor, ação decidida. E uma das coisas que os pais precisam saber é que um filho ou uma filha não vem pronto. O filho ou uma filha se constrói, não vem pronto. Portanto, o pai deve começar a educar seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Isto significa que a vida que eu levo, a vida que você leva, jovem, é o início da vida dos filhos que hão de vir. É o início da educação dos filhos que hão de vir. E sem tocar o assunto do amor, porque já falamos do amor na escola bíblica dominical, no estudo 11, quando falamos do amor, a marca do cristão, o pastor já falou várias vezes do amor como escolha. Eu também fiz meu TPC após ver o tema, baseando nas palavras de pastor Hernando Lopes, pastor Josué Gonçalves, e fiz este resumo que aqui eu trago. E baseado nesse TPC, não é, que Deus colocou no meu coração, escola bíblica dominical, a pregação dos 3 pastores, a começar do pastor Marcos, eu resumi a minha fala em 6 pilares. E no primeiro pilar nós encontramos o amor como ato de vontade e intenção. Amar com intenção é uma escolha que devemos fazer diariamente. Não depende de emoções, mas de decisão de fazer o bem, mesmo quando a vontade não acompanha. Aí é diferente do amor romântico que flui conforme as emoções. Esse amor é aquele que se preocupa em fazer o bem. E a palavra que subsidia isso encontra-se em 1 Coríntios 13, quando diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas todo o livro de Coríntios, 1 Coríntios 13, todo o capítulo, aliás, embasa bastante esse amor, a respeito desse amor. E nós encontramos aqui figuras de pais terrenos, como é o caso de José, pai de Jesus, marido de Maria. Diante da notícia que a sua noiva estava grávida, esse pai provavelmente sentiu-se chocado, traído e possivelmente por ressentimento. Mas ele escolheu proteger Maria, proteger seu filho, porque perante a lei judaica antiga, Maria também estava sujeita a uma lei legal, que seria apedrejamento. Mas ele escolheu proteger Maria. E ele escolheu, acima de tudo, obedecer a Deus, mesmo em silêncio, assumindo
paternidade do Filho de Deus. E aqui, José, ao se permitir esse desejo do Pai Celestial, ele mostra essa vontade e intenção que ele teve como o pilar número 1 de uma família. E aqui nós vemos também o quão Deus mostra para nós a importância da figura paterna numa família. Porque nosso Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele poderia muito bem permitir que Jesus fosse criado somente com Maria, por meio de Maria. Não é? A palavra já estava no ventre e a palavra veio ao mundo. Por meio do Espírito Santo não precisaria de uma figura paterna. Mas Deus, ao escolher José, Ele mostra para cada pai o quão esta figura é importante numa família. Assim, também, nós vemos que de alguma forma José assumiu essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo ficou preocupado, no sentido de que eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Porque provavelmente se José falhasse, haveria de comprometer o plano que iniciou na eternidade. Nós vemos que com a queda, Deus trouxe a promessa para Eva. E essa promessa vai se cumprir agora por meio de Maria. Mas temos que entender que cada filho é um plano que vem da eternidade para este mundo, para esta terra. Portanto, a palavra vai dizer: a herança do Senhor são os filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Mas, antes de cada promessa, antes de cada filho, o filho é a promessa, antes de cada promessa, antes de cada filho seja dado a um pai terreno, ele já pertence ao Senhor. Nessa preocupação que José tinha, eu não posso falhar com a promessa, eu não posso falhar na educação de Jesus. Cada pai é chamado a ter essa preocupação todos os dias. Eu não posso falhar com esta promessa. Eu não posso falhar com este filho de Deus. Irmão Ita não pode falhar com seu filho. Pastor Marcos não pode falhar. Nenhum de nós tem que falhar. Assumindo essa responsabilidade de que esta promessa vem do Senhor. Então, dessa forma, nós encontramos também o exemplo de outro pai terreno, que é Jairo. Jairo escolheu buscar Jesus, mesmo em meio à dor, desespero e críticas, para restaurar a vida da sua filha, quando estava doente, à beira da morte. E Jairo era uma figura muito respeitada na sociedade e era um líder religioso, mas ele não se importou com sua reputação. E ele foi buscar Jesus não no escritório, ele buscou Jesus publicamente. E nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais dessa palavra no culto de oração que esteve sob a responsabilidade dos homens. Quando o irmão Paulo trouxe aqui a mensagem falando da fé, falando da mulher sirofenícia, mencionou também acerca de Jairo. Então, a postura de Jairo mostra a fé que pode transcender barreiras e também pode transcender aquilo que são as hierarquias. Essas escolhas de Jairo, assim como de José, revelam que o amor age. O amor busca soluções e não desiste quando encontra dificuldades. Por isso, os pais são chamados a escolher amar com presença. Não substituam presença por presentes. Os pais são chamados a reservar tempo, desligar celular, procurar estar mais disponível emocionalmente para com vossos filhos. Porque o tempo é a moeda de valor que um pai pode investir para seu filho. E assim, escolher amar é agir e não apenas sentir. E no segundo pilar, o item diz que o amor tem que ser escolhido como responsabilidade e disciplina. A
baseada no Provérbio 22:6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, em Efésios 6:4. Porque nós encontramos pais que são adultos em idade cronológica, mas eles podem ser considerados como pais adolescentes. Eles são adultos, mas têm atitudes de adolescentes. E eles querem ser amigos dos filhos, mas não procuram ensinar seus filhos, não dialogam com seus filhos, não confrontam seus filhos, não orientam seus filhos. A palavra ensino em Provérbios e depois a administração em Efésios mostra essa responsabilidade que o pai tem que ter para com seu filho. A administração provém do grego, que significa confronto verbal, conversa, diálogo. E nós temos aqui como exemplo terreno o pai Abraão, nosso patriarca. Quando foi chamado a sacrificar Isaac como holocausto, em Gênesis 22, Abraão escolheu obedecer, mesmo com dor e provavelmente sem entender na íntegra. Ele conduziu seu filho com fé e com isso ele construiu um legado. E no último momento nós percebemos que Deus impediu o sacrifício, revelando um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. E Deus assegurou a Abraão que a sua descendência seria abençoada por meio da sua obediência. Eu fiquei assim imaginando e me perguntando, como terá sido esse ensino entre Abraão e Isaac? Como terá sido essa administração, esse diálogo, essa conversação entre Abraão e Isaac? Porque nós entendemos, pelos textos bíblicos, de que essa cena não está muito detalhada de forma explícita. Mas nós entendemos que Isaac provavelmente já era um adolescente, porque ele carregou a lenha. Ele carregou a lenha. E não só, ele questionou ao pai sobre o cordeiro. Então, essas evidências mostram que Isaac tinha conhecimento do propósito daquela viagem. E depois, mais tarde, nós vemos que no local do sacrifício, Isaac se submeteu à vontade de seu pai, permitindo que fosse amarrado e fosse colocado por cima do altar. Então, isso não foi por acaso. Houve aqui uma conversa, houve aqui um ensino, houve aqui um diálogo que fez com que Isaac percebesse aquilo que Abraão recebeu do pai, de Deus. E então, nós vemos a importância que o pai tem para com seus filhos, ensinando, dialogando, confrontando, orientando, educando, tudo para a honra e glória do Senhor. Porque no final, Abraão é abençoado por causa da obediência, mas Isaac também porque confiou no seu pai. Um filho que confia no seu pai plenamente e deixa-se aquilo que é o pedido do seu pai. Então, os pais são chamados aqui a escolher ser líderes espirituais, porque dessa forma vão sim deixar legado. E os pais são chamados a escolher disciplinar seus filhos com amor e corrigir com diálogo. Os pais são chamados a escolher estabelecer limites, procure saber a que horas seu filho sai, a que horas volta, aonde vai, com quem vai, o que vai fazer e por aí. Tenha todos os detalhes do seu filho. Escolha modelar caráter cristão nos seus filhos, com atitudes, não só com palavras. Escolha reconhecer dons e encorajar seus filhos. Cada filho é um filho. Então, de acordo com os dons que cada um foi concebido, invista. Não procure igualar todos os filhos. Cada filho é um filho. Então, os pais são chamados a escolher fundamentar a criação dos filhos na palavra, abençoando-os com promessas que nós encontramos
tinha um painel com esta mensagem. Número 6, 24 a 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si. Que o Senhor tenha misericórdia e te dê paz. O próprio Deus, no batismo de Jesus, Ele disse: este é meu filho amado. Digam para vossos filhos: eu te amo, tu és meu filho amado. Fala sempre, está longe, manda mensagem: filho, eu te amo. Está perto, filho, eu te amo. Eu te amo. Profira para seus filhos palavras que vivificam. Porque nós encontramos na palavra de que com a língua nós podemos abençoar e com a língua também podemos amaldiçoar. Então, as palavras, elas são um decreto profético para os filhos. Por isso que nunca, jamais, em momento algum, pronuncie palavras de morte para seu filho. Sempre procure pronunciar palavras que vivificam para seu filho. Seu filho, sua filha. No terceiro pilar, nós encontramos amor como perdão e restauração. Perdoar é uma escolha que liberta e também que cura. A palavra em Colossenses 3,13 vai dizer: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-o vós também. Na própria mensagem básica, o pai do filho pródigo, apesar de ter sido traído, ele escolheu perdoar, abraçar o filho e devolver aquilo que é a dignidade do seu filho. A alegria do pai em receber o filho de volta mostra a importância de amar de forma incondicional. E nós entendemos que a correção sem reconciliação gera distância. E, portanto, este pai gerou no seu filho, nós percebemos que este pai gerou no seu filho memórias de saudade. Ele gerou no seu filho memórias positivas. Porque se assim não fosse, quando ele se encontrou em apuros, ele não teria pensado em voltar para casa. Ele voltou para casa porque lembrou da casa do pai, que era um lugar gracioso, um lugar amável de se estar. Foi por causa dessas memórias positivas que o pai gerou no coração deste menino, que fez com que ele voltasse para casa. Então a pergunta que fica para cada pai é: que memórias você está gerando no coração do seu filho? Que memórias? Porque quando um filho sai de casa, vai para a rua, ele vai para o deserto. Ele vai ser tentado. E em situações como estas, que às vezes nós podemos escolher nos vitimizar e dizer: perdi meu filho nas drogas, perdi meu filho nas amizades, perdi meu filho nas redes sociais. E o filho começa a se perder em casa, no relacionamento entre ele e o pai. É o primeiro lugar onde o filho se perde. Porque se ele está enchido daquilo que é o ensino do pai, por mais que esteja em lugar difícil, ele não vai se perder. E de alguma forma, ao fecharmos a semana de oração na sexta-feira, a irmã Leira a falar, ela falou essa parte: os pais também têm culpa. Eu sei que eu conchichei no ouvido da irmã Leira, eu disse: irmã Leira está confirmando minha mensagem. Então, pais são chamados a escolher perdoar os seus filhos de verdade. Como vemos esse pai do filho pródigo que perdoou
E em Efésios 6:4, a palavra vai dizer: e vós, pais, não provoqueis ira a vossos filhos. E em Lucas, na mensagem de base que lemos no início, no versículo 24, 31, 32, vai dizer: porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando o filho mais velho demonstrou aquele comportamento de ciúme, ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Nós vemos aqui como o pai semeou e demonstrou amor transformador, tanto no filho que estava perdido fora de casa, como no filho que estava perdido dentro de casa. Ele fez uma sementeira dupla. E o pai ofereceu, nesse caso, perdão e celebração aos dois filhos, ilustrando assim a graça e o amor de Deus por todos nós. E nós encontramos também Jó como exemplo de pai terreno, porque para além de orar pelos seus filhos, ele foi um grande exemplo de fidelidade e integridade. E a palavra vai mencionar Jó como aquele pai que oferecia sacrifício em favor dos seus filhos para purificá-los, porque ele dizia em seu coração: pode ser que eles pecaram. E aí ele oferecia o holocausto para o Senhor. E nós, quando vamos ler a Bíblia no Antigo Testamento, o holocausto, a expiação dos pecados, não era encomendável. Quer dizer que ele fazia com cada um dos filhos esse cerimonial. Então, de alguma forma, ele passava o legado e ensinava aos filhos também acerca daquilo que é a vontade de Deus. E assim os pais são chamados a ser coerentes para não provocarem a ira aos seus filhos. Não falem para seus filhos: façam o que eu falo e não o que eu faço. Isso vai gerar ira nos filhos. Você tem que, com atitude, fazer e também dizer aquilo que você faz para com facilidade os filhos aprendam e sigam os mesmos passos. E escolham partilhar também experiências de fé aos vossos filhos. Escolham deixar um legado de integridade espiritual, porque isso vai fortalecer aquilo que é a integridade espiritual também dos vossos filhos. E amor como parceria encontramos como sendo o quinto pilar. O amor como parceria diz que caminhar junto é uma escolha consciente de parceria. A Bíblia está recheada de evidências de parceria entre Deus e Jesus, entre pai e filho. E aqui, um dos exemplos que eu trago encontra-se no João 1, de 1 a 5, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. E em João 15:15, nós vemos a palavra dizendo: tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quem está a pronunciar essas palavras é a própria luz, é o próprio Jesus, é a própria graça transformadora que está a pronunciar essas palavras, testemunhando essa parceria e cooperação entre Ele e Deus Pai. E o outro testemunho que ele disse, que mostra que a prova de que existia a cooperação entre ele e Pai, ele disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele veio testemunhar. Então, se nós vamos ler a Bíblia desde o princípio até, nós percebemos essa cooperação e parceria entre Deus Pai e Deus Filho. E com isso, Deus nos chama, em especial aos pais, para escolher
não é? E escolham criar um ambiente de louvor e oração em casa. Escolham proteger o coração dos vossos filhos das influências. E no sexto pilar nós encontramos o amor como dimensão espiritual. E devemos perceber com este pilar que cuidar da alma dos filhos é uma escolha eterna. Mais do que uma boa educação, mais do que conforto, os filhos precisam de salvação. Precisam conhecer a Deus e ter uma experiência pessoal com Ele. Quando nós falamos que Jesus é uma promessa, temos que entender que cada filho é uma promessa. Nós somos resultado de promessas cumpridas e sementes de promessas que vão gerar promessas. Então, assim, Deus espera uma família de milhões e milhões e milhões de filhos parecidos com Jesus. E a palavra em Provérbios 6:7 vai dizer: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deus deixou esse TPC para cada pai passar aos seus filhos, viver, demonstrar para os seus filhos. No entanto, o maior exemplo de amor como dimensão espiritual é o próprio Deus, porque Ele escolheu nos amar. Mesmo depois da queda, Ele continua nos amando, Ele ainda nos ama. Por isso, a demonstração maior nós provamos em Jesus. Quando Jesus veio, é a demonstração do amor supremo de Deus Pai por nós. Ele veio ao nosso encontro para nos restaurar, nos perdoar e nos reconciliar. Por isso, pais são chamados a escolher orar com seus filhos diariamente ou por eles, se não estão perto. Escolham plantar fé dentro do lar e não apenas na igreja, senão vamos encontrar aquelas situações de filhos que querem que haja espaço suficiente na igreja para a construção de casas, passarem a viver na igreja. Porque é na igreja onde o pai reflete um caráter de fé, uma personalidade de fé. Quando está em casa, a personalidade e o caráter é outro. Então, procure demonstrar esse caráter de fé, plantar desde dentro do lar, não apenas no ambiente congregacional. Escolham testemunhar milagres, respostas de oração e viver uma vida que possa inspirar vossos filhos. Mostre que Deus age e passe o bastão de fé para com seus filhos. Invista hoje na vida espiritual dos seus filhos para não chorar amanhã. Porque se você não investe hoje, amanhã, quando você precisar deles, será tarde demais. Pode não ser possível. E o plano de Deus é que a família espelhe esse amor redentor com atitudes práticas. E nós temos que entender, quando se fala de família, pai representa Deus Pai. Mãe representa Espírito Santo. Os filhos representam Jesus Cristo. E em jeito de conclusão, dizer que amor que escolhe transforma. E o amor como uma escolha se expressa em vontade, responsabilidade, perdão, honestidade e respeito, parceria e espiritualidade. Não esgotei, podíamos mencionar muitos outros pilares de amor como escolha. E como desafio, você pai, escolha um ato de amor por semana. Se conseguir fazer todos os dias, melhor. Uma conversa especial com seu filho, uma
um bilhete de encorajamento para ele, uma mensagem, ou qualquer outro desafio no seu coração que você pensar. Procure fazer isso desde já. Reserve 5 minutos de dia para ouvir seu filho, sem pressa, e procure entender a ele. Porque o amor não é só sentimento, é uma escolha que se faz diariamente. E dizer que o Senhor, o Pai perfeito, celestial que nós temos, possa conceder a você, Pai, sabedoria, paciência e graça, para que cada decisão de amor possa transformar a sua casa num lugar de fé e também legado eterno. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais. Continue te abençoando, igreja. Se puder, volte de pé em nome de Jesus. Mais uma vez, parabenizar os pais presentes, os pais que têm nos assistido, nos acompanhado. Vamos orar ao Senhor, leve o seu pensamento a Deus. Pai bendito, obrigado por essa manhã de celebração. Obrigado, Senhor, por estarmos à tua presença nesse dia, desde o início, quando nos encontramos aqui para partilhar o pão, o alimento, compartilhar uns com os outros, em especial com os pais, o café da manhã, preparado com tanto carinho. Agradecemos ao Senhor pelo envolvimento, pela dedicação, pelo esforço de cada irmã, de cada membro dessa igreja que pôde, ó Deus, unir com todo carinho para preparar esse momento especial para todos nós, pais. E também te agradecemos, Senhor, por esse tempo de celebração nessa manhã de domingo, de gratidão ao Senhor, primeiramente pelo Pai amoroso que o Senhor é para conosco, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem tido graça e misericórdia, tem tido misericórdia de nós e derramado a tua graça sobre cada um de nós, representantes, sacerdotes do nosso lar. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de termos essa responsabilidade, esse sagrado encargo em nossas mãos. Que a palavra compartilhada agora pela tua filha, com tanta propriedade, com tanto conteúdo bíblico, com tanta ação do Espírito Santo a partir daquilo que ela partilhou, trouxe da parte do Senhor a nós, a igreja, em especial aos pais, possa ter tido efeito em nosso coração. Possa, Deus, entrar em nossa vida e nos motivar, nos ensinar, abrir os nossos olhos físicos e espirituais, principalmente, para perceber aquilo que temos acertado e errado diante da nossa família, dos nossos filhos, no nosso lar. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado por cada membro, cada família presente, representada aqui nessa manhã. Que a graça do Senhor esteja sobre todos, que a bênção do Senhor nos acompanhe no restante desse dia, para a glória e honra do teu nome. Amém, amém, amém. Podem se sentar, oração silenciosa para encerrar a celebração dessa manhã, e até logo mais às 19 horas, se Deus assim nos permitir.